Tudo bom, gente? Obrigado, Murilo. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou o Jaderson, vocês podem me chamar de JD, é como todo mundo me chama. É um prazer gigante estar falando sobre um tema que eu amo, gerenciamento de crise, construção de reputação digital, a gente conseguir pensar de fato como que a gente gere e constrói pontes, né, com os nossos usuários, com as pessoas. E, enfim, eu quero, como a gente vai falar sobre engajamento, quero todo mundo se engajando aí no chat, fazendo perguntas. Podem mandar qualquer pergunta que vocês tiverem, a gente vai responder aqui. Vai ser um prazer estar falando com vocês sobre esse tema. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar a nossa apresentação. Bom, gente, eu adoro GIFs, então minha apresentação é toda cheia de GIFs. Então a gente vai, meu olá aí para vocês, é um convite para a gente conversar. Acho que a ideia de hoje é a gente dialogar, pensar, enfim, em como que a gente constrói tudo isso conjuntamente. E eu começo sempre com uma questão, né, que eu trago para vocês dos 6 segundos. Se a gente for pensar, 6 segundos não é nada, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas 6 segundos é o tempo que a gente tem hoje em dia para engajar a nossa audiência. Então, você imagina, as pessoas, nós, né, que a gente sempre tem que se colocar no lugar ali dos nossos usuários, a gente está ali no nosso celular, no nosso notebook, enfim, em qualquer lugar, e a gente está baixando ali o nosso feed, está vendo, e a gente recebe tantos impactos de informação ao mesmo tempo, que 6 segundos é o tempo que uma marca ou o tempo que uma pessoa tem para me impactar ali, para eu interagir, para eu compartilhar, para eu me engajar de fato com aquele conteúdo, né? 6 segundos é muito pouco. E por isso que a gente vai falar como que a gente constrói de fato esses lovers e essa reputação digital em tempos em que 6 segundos é o tempo que a gente tem para engajar a nossa audiência. E essa audiência de 6 segundos, né, 20% do percentual de um texto com mais de 600 palavras é o que é absorvido por eles, por nós, né? Então, se a gente for pensar, o textão, o grande textão, as pessoas já não estão prestando mais atenção ao textão. Elas estão se preocupando mais nos vídeos curtos, nos áudios, em como que a gente percebe e traz novos formatos que dialoguem e gerem esse engajamento com as marcas, com as pessoas. 91% desses consumidores, né, já preferem conteúdo visual, e o vamos, que a gente, por exemplo, escrevia antes, né, com palavras, vamos, hoje em dia eu já posso usar um emoji, eu já posso usar um GIF, eu já posso usar uma figurinha no WhatsApp. Então, a comunicação, ela tem mudado de uma forma muito rápida e muito constante. E a gente consegue ver isso no nosso dia a dia. A gente vê isso de diversas formas. E a gente tem que acompanhar isso não só para a gente estar falando a língua e o que os nossos usuários querem que a gente fale com eles, mas também para a gente conseguir construir esse engajamento de uma forma eficiente, gerenciando e antecipando crises, e de fato a gente fazendo uma gestão e uma aproximação, um diálogo com os nossos clientes de uma forma mais constante e recorrente. E aí eu pergunto para vocês, né? Eu tenho uma afilhada de 10 anos. E quando eu pergunto para a Manu, o que você quer ser, Manu? A Manu responde, eu quero ser uma influenciadora do Instagram, ou eu quero ser uma creator, eu quero ser uma influenciadora, né? Quando a gente pergunta, né, para os nossos afilhados, sobrinhos, filhos, o que eles querem ser, a gente percebe uma grande maioria dessas crianças já falando que elas querem ser criadoras de conteúdo, né? E num mundo, né, num país, num mundo em que a gente tinha, né, conversava muito antes, o consumidor final, a gente tem que pensar no consumidor final. Esse consumidor não existe, porque todo consumidor hoje em dia é meio, e ele vai ser, de fato, a nossa ponte para a formação e criação de embaixadores de marca para outros públicos. Então, se eu chego, né, se eu recebo uma comunicação de uma marca específica ou de algum tema, eu, como consumidor, ou vou comentar, ou vou compartilhar, ou vou falar com um amigo, se isso de fato me impactar, ou vou mandar
para alguém pelo WhatsApp, ou enfim, eu vou fazer alguma ação e reação em relação àquele conteúdo. Então eu não sou final, eu sou meio. E a gente está num momento em que os criadores de conteúdos, creators, são os novos veículos, né? E são pessoas que também trazem esse poder da influência. Eu estava vendo ali a palestra da Tec e ela falando como a Juliette influenciou nesse sentido. Qual que é o poder da influência que a gente tem? E isso é comportamento. Então, a gente pensando em comportamento, em construção de reputação digital, a gente tem que estar sempre ligado no que está acontecendo. E por que eu dei toda essa introdução aqui para vocês hoje? Porque a gente precisa falar sobre 3 grandes temas que às vezes não são tão presentes em tudo que a gente constrói, em tudo que a gente pensa, em tudo que a gente planeja, que é a reputação digital, a construção de embaixadores de marca e a gestão de crise. Por que eu digo que isso não está tão presente nos nossos planejamentos? Quando a gente fala de social media em geral, acho que a grande maioria das marcas, das empresas, dos freelas, as pessoas estão muito mais preocupadas na construção de um feed que seja harmonioso, que traga as minhas mensagens, que seja diferente, que traga meu tom de voz, que traga ali toda a diferenciação da minha marca, que gere engajamento, mas esquece um pouco alguns temas que são importantes para formar essa reputação digital, para formar para construir esses embaixadores de marca e principalmente tem dificuldade às vezes de fazer antecipação de crises e gerar crises, né? Então é isso que a gente vai falar sobre isso que a gente vai falar hoje. Não, é sobre isso sim. A gente tem que falar sobre isso e falar sobre esses 3 temas é essencial, porque eu vou provar por A mais B para vocês aqui, que eles vão ser muito estratégicos para o seu dia a dia. E que se você conseguir fazer os 3 de uma forma perene, de uma forma recorrente e de uma forma que você construa conexões com os seus públicos, isso vai dar, de fato, um poder de construção de lovers para a sua marca, para o seu tema, infinitamente maior do que a simples construção de um feed interessante para as pessoas, né? Então, o que eu estou falando aqui é que a gente não pode ser aquele que posta e vaza. Ah, ok, postei, que lindo meu vídeo, que lindo meu Reels, que lindo meu texto, ok, nossa, legal, as pessoas estão amando, vazei. Vou pensar em outra coisa, vou pensar no próximo. Não, posta e vaza não funciona para a estratégia de redes sociais. E eu vou provar isso para vocês aqui. Bom, está todo mundo focado, né? Se a gente pensar em 4 grandes macrotemas, né? Gerar engajamento, se diferenciar, né, dos seus concorrentes, das outras pessoas, criar essas relações e a gente, de fato, obter aí a fidelidade, criar os nossos lovers das nossas marcas, as pessoas que vão estar sempre interagindo com a gente. E a gente está, felizmente, também vivendo num momento, né, da era do propósito. O que é muito legal, e isso é uma pesquisa também recente, de como o propósito, muito depois aí da pandemia, se transformou em algo que é o centro, né, que a gente tem que trazer para a nossa comunicação. Então, isso traz uma necessidade da gente ter uma comunicação mais humanizada, uma comunicação empática, uma comunicação que dialogue, né, que gere confiança, gere empatia, tenha coerência com quem sou como marca. Então, não basta simplesmente eu informar. Eu tenho que ser útil, eu tenho que mostrar qual que é o meu lugar no mundo, eu tenho que dialogar e eu tenho que ouvir mais do que falar. Hoje em dia, a comunicação de redes fala muito mais do que ouve. E como que a gente traz o ouve muito mais do que fala, né? Como é que a gente ouve as pessoas que estão ali se engajando com a gente? Como é que a gente traz ali uma relação mais próxima com os nossos usuários? E 83%, né, dos consumidores já preferem comprar de empresas que tenham propósitos mais aliados ao seu estilo de vida. E isso está muito forte, muito presente na construção da sua reputação digital. Se você quer construir uma reputação digital, você tem que fazer isso de forma consistente. Então, não basta eu só informar o que eu faço, mas eu tenho que informar quem eu sou,
qual que é o meu lugar no mundo, o que eu estou fazendo pelos outros, o que eu estou trazendo de diferente, o que eu estou trazendo de importante, né? Qual que é o meu papel no mundo? Isso que sempre foi uma construção muito individual nossa como ser humano, acaba sendo muito importante numa construção de reputação digital de marca, porque não basta ser, não basta estar, você tem que existir com um propósito, né? E aí, lembrar também que esse propósito e que essa construção, por trás de toda a marca, vão existir pessoas, né? Não adianta a gente criar ali, como a gente faz as personas, a persona da minha marca é a fulana de 30 e poucos anos, que mora na região. Não, a gente tem um conjunto, um ecossistema tão grandioso de diferentes tipos de pessoas, de diferentes tipos de insights, de diferentes tipos de criações, de diferentes tipos de campos, de diferentes tipos de interesses, que vão estar ali se comunicando comigo e que vão estar ali dizendo e falando quais são suas necessidades, quais são os seus desejos, e a gente precisa estar ligado para conseguir, de fato, responder, ouvir e criar um canal eficiente para conversar e para construir pontes com essas pessoas. Mas como que a gente constrói essas pontes, né? Além do tradicional? E como é que a gente constrói esses embaixadores de marca muito alinhados com essa reputação que a gente está construindo de propósito, muito alinhados com esse lugar onde a gente ouve mais do que fala, muito alinhados nessa posição de ter muito mais do que um feed bonito e interessante, mas de ter um engajamento e pessoas que de fato tenham uma conexão comigo e com a minha marca. E como que a gente fica atento para que não venha uma crise e tudo vá ladeira abaixo, né? A gente costuma brincar que eu já tratei de centenas de crises aí na minha carreira, e a gente costuma brincar que a crise, você leva anos, né, para construir, e a crise em segundos, ela derruba tudo que você construiu. Então, a grande maioria, né, das empresas que eu tenho observado aí durante meus vários anos aí de trajetória profissional, tem se preocupado muito mais em construir um feed, né, interessante, e perdem um pouquinho da construção de relacionamento, de ter ali um social listening e um social saque efetivo, de você conseguir ouvir as pessoas e de você conseguir, de fato, criar essas conexões fortes com esses usuários. Porque a verdade é que as pessoas, as verdadeiras pessoas que engajam com você, você pode nem estar dando bola. Então a gente tem ali, a gente traça diversos objetivos, né, do nosso conteúdo. Quero um objetivo até da nossa mídia paga, um objetivo de awareness, um objetivo de conversão, quero engajamento. E aí você quer o engajamento, e quando o engajamento vem, então a gente vê ali as pessoas comentando, e as pessoas, obviamente, podem comentar bem, podem comentar mal, podem simplesmente, né, criar um emoji, ou podem, enfim, fazer o que elas quiserem ali. E a gente percebe que esses comentários, talvez, para as marcas, não tenham tanta importância quanto se tem para o feed, né? Para o conteúdo original que você está criando e que vai chegar na timeline das pessoas. Então, é muito importante que a gente pare e pense se essas pessoas foram impactadas e se elas pararam ali os seus 6 segundos para virem na minha rede, para fazerem um comentário, é sinal de que eu posso transformar essa pessoa, que pode ser um hater, pode ser um lover, pode ser simplesmente uma pessoa querendo uma resolução, mas ela pode se transformar e ela tem um potencial, ela é um lead tão interessante que ela pode se transformar em alguém muito importante para a minha marca. E a gente pode não estar tão atento a isso, né? A gente percebe no mercado que muitas marcas ainda usam, tem um feed que é ali mais informal, mais ligado à identidade da marca, mais divertido, um conteúdo, né, ali que foi postado mais irrelevante. E quando a gente vai ali entender o social saque, são narrativas díspares, muito discrepantes do que é o feed, né, da marca, do que é o conteúdo original. Ora,
se eu estou construindo essa reputação no feed, me mostrando quem eu sou como marca, mostrando o meu propósito, mostrando o meu tom de voz, mostrando quem eu sou, mostrando qual que é o meu papel no mundo, criando um conteúdo audiovisual incrível, vídeos, vários tipos de formato, stories, né? Por que isso não tem que ser trazido também para o Social Saque? Por que eu trago fornecedores de call center, de telefone, enfim, que talvez não tenham a linguagem digital ou que não estão alinhados com a minha identidade de marca, que não estão alinhados com o meu tom de voz, que não estão alinhados, talvez, com quem eu queira construir como reputação de marca para fazer o trabalho de social saque, né? Com uma narrativa completamente díspare. Eu já vi, por exemplo, empresas que têm lá, né? Você vê um feed super legal, enfim, super divertido, e quando você vai ali ver as respostas e as pessoas que estão interagindo com os problemas ou com os elogios que as pessoas estão trazendo ali no engajamento, nos comentários, trazem coisas muito formais, um atenciosamente, um prezado, que está muito que não consegue, não bate, né, com a minha construção que eu estou fazendo como feed, né? Então a gente percebe até inúmeros comentários sem resposta ali. Eu trago 1000 pessoas para engajar com a minha marca e aí as pessoas estão falando ali sem parar, enfim, negativo ou positivamente, e isso não tem resposta, sem posicionamento, sem sequer um emoji ali para eu conseguir construir essa conexão e me relacionar com essas pessoas. Se redes são diálogos, se o propósito da criação das redes sociais é a gente construir diálogos com as pessoas, com nossos amigos, com os nossos clientes, por que não? Porque a gente não presta tanta atenção a esse relacionamento e essa construção ali dentro do nosso engajamento. Isso é um tema que a gente precisa pensar, isso é um tema que a gente precisa construir, isso é um tema essencial, de fato, para a gente conseguir gerar uma reputação digital perene e que faça sentido para as pessoas que já estão ali se engajando comigo. Porque para que você tem o objetivo, né, do engajamento se você foge dele? Se você, como marca, não está tão preocupado em criar essas conexões com seus usuários, se você, como marca, não está tão preocupado em gerar essa intimidade, em gerar essa possibilidade de você personalizar e você conhecer de fato essas personas que você criou na vida real. Então, se a gente tem, desde o nosso planejamento inicial, esse objetivo de engajamento, a gente não deve fugir dele. A gente deve, de fato, conseguir pensar e conseguir considerar ele como um ativo e um atributo muito importante para a gente construir essa reputação digital e para a gente construir relacionamentos sólidos e fidelizar os nossos clientes. E o que precisa, então, para um social saque ser eficiente? O que ele vai te garantir? Ele vai te garantir a fidelização das pessoas que estão ali falando contigo, ele vai te garantir mais venda, ele vai te garantir lovers, ele vai mitigar os seus haters, porque um hater sem resposta, ele vira um tri-hater, né? Você tá ali falando, a pessoa já te odeia, e se você não responde, a sua indiferença só faz, como um relacionamento, né? Se a pessoa tá ali te xingando, e você fica quieto, isso só deixa a pessoa mais furiosa ainda. Então, maximiza os seus haters se você não consegue respondê-los. Te traz insights estratégicos importantíssimos. Ali você está vendo os seus clientes reais e o que eles estão falando, o que eles estão prestando atenção, o que os impactou em relação ao conteúdo que você construiu. Te traz um pós-venda muito estruturado, você consegue, de fato, acompanhar e ver quais são os processos e as hipóteses do que deu certo ou que deu errado do seu pós-venda. Ele te traz uma narrativa sólida do todo, não só do feed, e te traz muito mais, né? E aí, como é que você faz esse social saque eficiente? Então, trouxe aqui 11 grandes
olhares sobre o social saque e essa construção de reputação em cima do engajamento para a gente discutir hoje. Então, saque é muito mais sobre muito mais do que interagir, né, do que responder comentários. É sobre narrativa. É narrativa de marca. Então, ali eu vou trazer como que é meu tom de voz, qual que é a minha persona, qual que é meu arquétipo, qual que é meu propósito, qual que é meu olhar de mundo. Então, o saque é sobre narrativa, não é sobre resposta, simplesmente. É como a gente cria histórias além do feed. E isso é a questão do social saque. Toda interação é interação, então a gente tem que responder todos os comentários, a gente ter ali as ferramentas corretas para a gente otimizar isso e fazer isso de uma forma muito automatizada. Então, já agradecendo aí ao pessoal do Stiling aqui que me convidou e ao pessoal da Meta, o Stiling é, por exemplo, uma ferramenta que a gente usa muito para os nossos processos de social saque internamente, que nos permite automatizar isso e ter uma ideia do todo, do social listening e do social saque, como que a gente ouve e como que a gente responde isso de uma forma efetiva, gerando essa história, essa narrativa que a gente quer contar. O monitoramento também, que a gente utiliza muito do Stiling para a gente ouvir isso. A personalização, então ninguém quer ser um número, né? Como é que você diz o nome, como é que você, de fato, constrói uma relação individual com essas pessoas. O diálogo, ninguém quer o seu atenciosamente, né? Prezado, fulano. Então, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Então, traz toda a questão do relacionamento, de parecer que você está tratando aquelas pessoas como amigos, de entender, se colocar no lugar daquelas pessoas no momento que elas estão passando e por que eles fizeram aquele tipo de comentário, mostrar empatia e clareza, não ser esse robô, né? Não criar ali sempre as mesmas respostas, as mesmas interações, isso só traz uma narrativa de que eu não me preocupo. Então, como é que eu construo histórias diferentes para pessoas que são diferentes, né? Identificar detratores, aliados e influenciadores, justamente para a gente conseguir criar esses nossos embaixadores de marca. Eu tenho vários projetos que a gente conseguiu transformar haters em embaixadores de marca, porque o hater, no final do dia, a única coisa que ele quer é a atenção. Então, se a gente dá essa atenção para o hater, em vez de a gente ter um hater recorrente, a gente pode transformar um hater num lover. E sim, isso é possível. Por mais maluco que pareça, é possível fazer com que uma pessoa que nos odeie nos ame, da forma que a gente vai tratar e da forma que a gente vai conduzir o processo com essas pessoas. É a oportunidade da gente formar comunidades, entender pessoas que têm gostos similares ou que se identificam ali dentro do nosso engajamento e também vá muito além do texto. A gente pode trabalhar o saque digital da mesma forma que a gente trabalha com o feed. Então, a gente pode trabalhar com GIFs, a gente pode trabalhar com imagens, a gente pode trabalhar com mini vídeos, a gente pode trabalhar da mesma forma que a gente trabalha o feed. E isso nem sempre é feito. E isso traz também uma empatia e um olhar muito diferente das pessoas que estão ali engajando comigo para a minha marca e para o que eu tenho a dizer e para a minha história, né? Para a história que eu tenho para contar. E nesse sentido, tem um público, né? A gente falou ali desses embaixadores, das pessoas que já estão ali conversando comigo e que estão ali formando minha reputação positiva ou negativamente, e que a gente pode construir para que eles se transformem em embaixadores das nossas marcas, falando de como a gente conseguiu ter essa aproximação com eles. A gente esquece de um público que é muito importante também para isso e que a gente utiliza também muito no nosso processo de social saque, para ali defender a marca quando é necessário, para conversar e expor, né? Mostrar também o seu orgulho de pertencimento. Os colaboradores são pessoas que são propagadoras da nossa marca o tempo todo. Quando eu trabalho no lugar, eu preciso estar com esse time, né? Sempre orgulhoso, sempre empolgado, porque é um time que vai conseguir formar e se tornar um grande embaixador da minha marca nas suas redes. Então, eles vão emprestar a reputação, né, para falar bem,
ou vão emprestar o seu nome e a sua reputação para falar mal. Ou seja, se eu não tenho ali colaboradores que estejam muito alinhados, né, com o olhar da nossa marca, com a narrativa da nossa marca, eles acabam prejudicando a nossa reputação. E a gente tem um potencial gigante para treiná-los para serem grandes embaixadores positivos da nossa marca. E é isso que a gente trabalha também muito com os nossos clientes e muito com os nossos públicos, para a gente conseguir transformar esses embaixadores, de fato, em propagadores da nossa marca. E se a gente pensar, são as redes que estão pautando o tempo todo, né? E qualquer um também pode ter uma crise, tanto no feed quanto no social saque, em qualquer lugar mesmo. E essas crises podem começar dentro do seu social saque, se você não estiver listening, né? Se você não estiver prestando atenção, se você não estiver entendendo o que as pessoas estão falando sobre a sua marca. E aqui eu trago um caso, né, do Carrefour para mostrar que a crise também é uma oportunidade. Eu não sei se vocês se lembram da crise, né, do cachorrinho que foi morto no Carrefour, né? Aqui está o posicionamento do Carrefour. E isso aqui foi tudo que gerou, né, de posts e pessoas falando sobre esse case e o que gerou disso, né, do ponto de vista negativo para o Carrefour, e alguns dos principais tweets e o que isso programou, mas também foi a oportunidade que o Carrefour teve para construir pontes com um novo propósito. Então, o Carrefour se colocou, depois da crise, como o principal player que ajuda, né, animais de rua, que traz um hub para abrigos, que doa alimentos para os animais. Então, a crise é uma oportunidade para a gente parar e rever. O que a gente está fazendo? O que a gente poderia fazer diferente? Né? Então, também trazer a crise como uma construção de pontes e identificação de oportunidades, para a gente até estar alinhado com essa questão do propósito, é muito importante. E aí, só para a gente trazer, porque são muitos temas, né, que eu estou trazendo aqui hoje, o que se faz se começar uma crise? Né? A primeira coisa que a gente tem que fazer antes da crise é antecipar a crise. E isso é possível, JD? Sim, é possível. Como que isso é possível fazer? A gente já começa a perceber no social listening, no saque, a gente já começa a perceber no engajamento, se está crescendo um tema especificamente ali no Facebook, ali no Instagram, ali no WhatsApp, se as ferramentas de inteligência artificial que estão monitorando os nossos temas já apresentarem um pequeno aumento, né, de algum tema especificamente, a gente já consegue antecipar e resolver ali na raiz. Mas, às vezes, a gente não consegue antecipar e, às vezes, a coisa se torna grande muito rápido. Então, são várias coisas que podem acelerar e criar uma crise. Posicionamentos equivocados, a gente demorar muito para agir em relação a um tema específico, não ter resposta, as polêmicas, insatisfação de consumidores, fake news, influenciadores, denúncias, hashtags negativas, memes, petições, bots, muitos bots que também podem trazer essa impressão de crise. E isso tudo pode criar ou acelerar uma crise. Só que a gente tem que tomar cuidado para não colocar mais lenha na fogueira. E por isso que é tão importante a gente monitorar. Dados, 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 monitoramento, monitoramento, monitoramento. Sem isso, sem a gente entender quantas pessoas estão falando sobre isso, será que de fato isso vai aumentar? Será que a gente não consegue resolver ali de uma forma mais individualizada com o gerador da crise? Se a gente querer fazer posicionamentos oficiais nas redes, ou querer criar um grande alarde em relação a uma crise que ainda está começando, isso pode ser um aumento significativo da nossa crise. E por isso que a gente precisa tanto de social listening, e por isso que a gente precisa tanto de monitoramento, e por isso que é tão importante a gente ter essa relação com empresas como a Meta e o Stiling aí no nosso dia a dia. E antes da crise, também é importante a gente ter alguns itens, né, que vão estar sempre ali com a gente, para a gente combater o que pode vir pela frente. Então, uma matriz de responsabilidades. Quando chega a crise, começa. Quem faz o quê? Ah, meu Deus, fulana, você pode fazer isso. Ciclana, você vai fazer aqui? Ah, responde isso. Você toca isso. É importante a gente ter uma matriz de responsabilidades. Então, se chegar uma crise, hipoteticamente falando, quem faz o quê? Quem que vai se posicionar? Quem que é o porta-voz? Quem que vai estar presente nesse comitê de crise, né?
ter uma plataforma tecnológica é sempre importante, porque a gente vai ter ali juntos, vai nos ajudar a construir a narrativa, vai nos ajudar a monitorar, e o monitoramento vai ser importante em todo o processo, antes e depois da crise, porque só com ele a gente vai conseguir entender todo esse olhar para a gente ter aí uma possibilidade de gerar essa crise ou antecipar essa crise, ou a gente conseguir fazer isso de uma forma coerente ali com quem somos. E mesmo se errar, eu adoro colocar isso aqui, é antigo, é do jornal Extra, né? Dá tempo de ajustar. Isso aqui foi uma publicação que eles fizeram ali do Extra, que foi impresso e mandado aí para as pessoas. Então era assim: previsão do tempo. O cu nublado a parcialmente nublado durante o período, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Isso virou um grande meme, né? Do cu nublado. E aí eles foram ali para as redes e falaram: o Extra tem culpa. Errata 1. Ficou tão nublado na redação Extra que ninguém viu o erro passar. Desculpa, gente. De todo modo, as piadas de vocês serviram para amenizar nossa vergonha. Todos sabem que quem tem estagiário tem medo, mas o erro não foi dele. Errata 2. A palavra cu, que grifamos de forma errada, não tem acento. Ufa, pelo menos o tempo no Rio está nublado. Então, se a gente também errar nesse processo de construção do saque digital, da reputação digital, da construção de embaixadores, do gerenciamento de crise, a gente sempre vai ter tempo aí de fazer algo diferente para ajustar e para a gente conseguir entregar o que a gente precisa entregar e a nossa história como marca, como pessoa no mundo. Então, eu sei que eu demorei mais de 6 segundos aí para trazer meus pontos para vocês. Estou super curioso para ouvi-los. Espero que vocês tenham gostado. Aqui está meu e-mail, meu WhatsApp, meu telefone. E o que vocês precisarem ou qualquer discussão que vocês querem ter, estou super à disposição de vocês. Obrigado. Maravilhoso, JD. Valeu, querido. Muito bom ouvir. Você falou de antecipar crises, né? E eu sempre, como tudo que a gente fala das redes sociais, também pode ser aplicado na nossa vida pessoal, né? Então, assim, a gente muitas vezes espera dar uma crise treta, a crise bater já, tipo assim, com a esposa, com o marido, né? Muitas vezes. E a gente, em vez de ter uma conversa franca e já resolver, a gente deixa estourar, né? Aí depois vem o desespero, né? Então, talvez o que acontece com as empresas e redes sociais é um fractal, é uma cópia do que acontece na vida pessoal. Então, olhar para isso dentro das empresas, uma tensão com o colaborador, com o chefe, com o sócio, que você sabe que vai dar em merda isso, se não for olhado agora. Aí você espera a merda dar, porque é como se você não tivesse coragem de olhar para aquilo sem a merda ter estourado. Precisa estourar a merda para você não ter opção. É como se você espera vir a arma na cabeça para você mudar, para você fazer. Espera estourar, né? É exatamente isso, Murilo. É muito doido, né? Porque a gente pensa, e eu falei nisso, que as marcas são pessoas, né? E, de fato, a gente traz nossas relações com as pessoas para a nossa relação, né, de construção para as marcas também. E a gente está muito mais acostumado em falar do que em ouvir, né? E a gente quer evitar o conflito ao máximo. Então, a gente vai levando ali na frente, levando. Quando a gente viu, puta, chegou ali e está sem freio, né? Então, é muito importante a gente conseguir antecipar isso. E o ouvir tem um poder que muitas vezes a gente pensa assim, numa situação de conflito, você pode pensar, não adianta eu ouvir ele e ela falando, porque eu já sei o que ele vai dizer, e não sei o que. A gente muitas vezes também já julga que já sabe e tal, e muitas vezes a gente fica, mas o que adianta eu ouvir? Eu não concordo com ele, eu não vou saber o que dizer, já está pensando o que falar. Mas quando o outro tem a oportunidade de falar, é o velho desembuchar, e você entrega a sua escuta, muitas vezes você não precisa falar nada depois, porque o que se precisava era só da escuta. É uma magia da escuta que a gente só vai entender quando fizer. Exatamente. Acho que fica o grande olhar de hoje, né? Vamos escutar mais. JD, uma perguntinha aqui do Pepe. Quando uma marca escolhe um embaixador e depois ele é cancelado, como é que faz? Acho que isso junta dois temas, né, que eu estou falando, que é gestão de crise e embaixadores de marca, né? Pepe, obrigado pela sua pergunta. Acho que tem 2 pontos, né, na sua pergunta.
a gente tem que entender os motivos do cancelamento dessa pessoa, né? Se for um motivo em que houve, de fato, algo que gere preconceito, que não está alinhado com os objetivos da minha marca, ou que essa pessoa disse alguma coisa que, de fato, eu como marca ou eu como pessoa não concorde, acho que sim, que a gente tem que ter uma conversa com esse embaixador e falar, olha, até aqui a gente caminhou, mas nesse momento é muito complexo, né? É porque não estamos alinhados entre embaixador e marca. Agora, se o cancelamento é por um motivo que não seja tão aparente, ou enfim, um mal-entendido, ou algo que não tenha relevância ou consonância com quem somos como marca ou como embaixador, acho que é importante também a gente estar do lado do nosso embaixador, desde que isso não seja algo que envolva essas questões de preconceito, essas questões que trazem de fobias, todos os pontos que são pontos negativos e que mostram que não são consonantes com o nosso propósito de marca. Maravilhoso, irmão. Obrigado pelo teu tempo, velho. Valeu. É nóis. Prazer gigante, viu? Beijão. Um E contem cheiro. comigo aí. Valeu, querido. Glória.